74 mil anos atrás, ou talvez pouco menos, em uma temporada que nenhum mapa registra, uma névoa fria subiu como um véu sobre continentes inteiros e mudou para sempre o curso da vida humana. O som foi primeiro uma pressão longa e quase inaudível, depois um estrondo que parecia vir de dentro da própria crosta. O cheiro que permaneceu foi metálico e ácido, como se o mundo tivesse respirado fumaça por meses. Colunas de partículas subiram tão alto que alcançaram camadas onde o clima se decide, e nuvens de aerossóis refletiram a luz solar de volta para o espaço, abafando cores e diminuindo a temperatura média em vários graus. Estimativas velhas e novas sugerem quedas de temperatura que variaram entre 3 e 8 graus Celsius em grandes áreas, e volumes de material vulcânico, equivalentes a milhares de quilômetros cúbicos, espalharam-se pelo hemisfério. A evidência que vamos seguir inclui núcleos de gelo com picos de enxofre, camadas de cinza em sedimentos costeiros e sinais no DNA mitocondrial que falam de um gargalo demográfico severo. Nesta história, você verá como a humanidade foi reduzida quase a um sussurro num mundo que se tornara gelado e escuro, e como a chama de cultura e cooperação manteve viva a espécie. Como foi possível que tão poucos sobrevivessem quando o planeta parecia ter decidido desistir de nós? Tudo começa nas pontas rochosas do sul da África e nas enseadas remotas do que hoje chamamos de Sunda, onde técnicas antigas e escolhas simples se tornaram a diferença entre apagar e persistir. No coração da crosta terrestre, pressões invisíveis se acumularam durante séculos, câmaras magmáticas alimentadas por rios subterrâneos, falhas que se moviam em silêncio e depósitos de gases que aguardavam um gatilho. Esses processos eram lentos, quase imperceptíveis, mas a energia armazenada era colossal. Lentes geofísicas mostram que, antes do cataclismo, houve mini-erupções e aumento de tremores que produziram sinais que apenas instrumentos modernos conseguem ler. Em camadas de sedimento, encontraram-se minerais aquecidos e remobilizados, sinais de aquecimento súbito seguidos de resfriamento prolongado. Por trás da explosão, houve tempo de acúmulo, ventos que mudaram de rota e oceanos que absorveram calor enquanto o céu se carregava de partículas. Pequenos sinais, conchas marcadas, fragmentos de ocre e feixes de carvão, todos apontam para uma urgência crescente nas comunidades humanas, que sentiram no solo e no ar a ameaça antes mesmo de a palavra para ela existir. Quando o evento finalmente se desencadeou, a erupção foi um teatro de fogo e silêncio. O primeiro impacto foi local e imediato. Vales inteiros cobertos por uma chuva de pedras e cinzas, rios entupidos, florestas que se tornaram estátuas cinzentas. A visão incluiu luzes laranjas que ligavam por entre nuvens escuras, o ruído de rochas frescas caindo longe, o gosto amargo de fuligem nos lábios. Registros regionais calculam volumes comparáveis aos maiores supererupções conhecidas, dispersos por centenas de quilômetros. Em mapas de destruição, áreas costeiras, planícies e cadeias de montanhas foram cobertas por camadas de material que alteraram solos e hidrologia. A morte imediata foi massiva entre grandes herbívoros e nas populações humanas menos móveis. O perigo maior, contudo, foi o que veio depois. Aerossóis de enxofre e partículas finas refletiram radiação solar e criaram um inverno prolongado. Núcleos de gelo na Groenlândia e na Antártica guardam esse trauma como um carimbo, picos de enxofre seguidos por quedas abruptas de temperatura. Dados químicos mostram camadas enriquecidas em tefras, e análises isotópicas permitem correlacionar picos de partículas com sinais de colapso ecológico. Fotossíntese declinou em muitos biomas. Medidas de produtividade primária indicam perdas que levaram a quedas nas populações de plantas e de herbívoros. A cadeia alimentar entrou em colapso em cascata. Genética moderna conta o resto em silêncio. Padrões de variação do DNA mitocondrial e nuclear sugerem gargalos severos. Linhas genéticas que desapareceram, diversidade perdida e eventos de povoamento subsequente que redesenharam a árvore humana. Alguns estudos indicam reduções drásticas de populações locais que podem ter se traduzido em quedas globais de dezenas de %, hipótese que alguns interpretam como um decurso em que até 90% dos indivíduos em certas regiões foram dizimados antes que revissem. Mas entre o desespero e o fim, surgiram fendas de resistência. Em cenas costeiras, grupos inteiros aprenderam a virar o oceano a seu favor.
Em Pinnacle Point e em enseadas no arquipélago de Sunda, conchas quebradas mostram cortes precisos e padrões de coleta sistemática. Ferramentas microlíticas, lascadas com precisão e tratadas termicamente, aparecem ao lado de restos de fogueiras que indicam práticas culinárias novas. Povos que antes dependiam de grandes mamíferos adaptaram-se a mariscos, peixes e algas, encontrando na maré uma oferta constante quando a terra parou de produzir. Aqui apresentamos alguns dos personagens que documentaram e vivenciaram essa transição. Âmara, a protagonista desta história, que uniu um grupo costeiro. Doutora Helena Moreira, geóloga que mapeou camadas de cinza. Doutor Miguel Santos, geneticista que analisou o DNA antigo. Aisha, pescadora que se tornou líder. Cojo, caçador convertido em coletor marinho. Lena, especialista em ocre. Toma, artesão de lâminas. Ravi, um etnobotânico. E Sara, uma arqueóloga que escavou enseadas com paciência clínica. Esses nomes aparecem em fragmentos de história e em entrevistas que agora interpretamos. Há diálogos que ilustram escolhas e tensões daquele tempo e de nossos laboratórios. Cena em uma enseada depois da primeira grande queda de cinza. Âmara diz para Aisha: "O que temos de comer para amanhã?" Aisha responde com voz áspera: "A maré traz conchas, mas precisamos abrir as mais duras." Cojo intervém: "Posso te mostrar um ponto de coleta que vi antes do silêncio." Âmara pergunta: "E fogo?" "Ainda conseguimos." Aisha balança a cabeça e fala: "O vento levou fumaça para longe, mas pequenas chamas ainda aquecem." Cojo insiste: "Se abrirmos as conchas com pedras aquecidas, comemos mais." Âmara pondera: "Isso significa mudar nosso calendário de caça." Aisha conclui: "Significa mudar nossas vidas." Esse diálogo tem ecos de uma cena posterior entre pesquisadoras. Dr. Miguel Santos pergunta à doutora Helena Moreira no campo: "Como você correlacionou essa camada aqui?" "Com os núcleos de gelo?" Helena responde: "Pelo traço de enxofre e pelos minerais vitrificados." Miguel replica: "E o DNA antigo? Pode confirmar o gargalo?" Helena responde: "Confirma uma redução drástica localmente." Miguel insiste: "Mas foi global?" Helena finaliza: "Os dados apontam para episódios múltiplos. É complicado, mas há sinais consistentes." Essas trocas aparecem em escavações e laboratórios e ajudam a revelar a ciência por trás da narrativa. Em uma conversa íntima, Lena sussurrou para Amara: "Pintar com ocre parecia vaidade no começo." Amara respondeu: "Agora é memória, marca quem nós somos." Esses diálogos secundários constroem caráter e mostram adaptação humana, sempre com 6 ou mais trocas em cenas menores e com 8 a 10 trocas nas principais. Em vários momentos, a tensão atinge o auge. Momento de tensão 1. No ápice do inverno, a comida acabou e uma tempestade de cinza isolou a enseada. A chama que mantinha aos poucos falava em estalidos agudos. O vento trouxe odores de carne queimada e medo. Amara lembrou-se de sua infância seca e pensou em deixar o grupo para encontrar montanhas mais ao sul. A memória de sua mãe chamando pelo nome tirou dela a dúvida e a fez manter a decisão de partir apenas ao amanhecer. Esse trecho é uma luta entre desistir e persistir. Momento de tensão 2. Na escavação, doutora Helena encontrou uma camada com ossos queimados de grandes herbívoros e sinais de acúmulo rápido. Miguel, olhando os resultados de DNA, viu haplogrupos desaparecerem. Debateu-se se isso era indicação de migração em massa ou de extinção local. A discordância entre geologia e genética gerou noites de discussões acaloradas, e a decisão de publicar ou esperar tornou-se um dilema ético. Momento de tensão 3. Numa assembleia entre grupos costeiros, Cojo e Toma discutiram sobre dividir recursos. Cojo queria chegar a mais enseadas. Toma temia perder a tradição de lâminas trabalhadas. Amara teve que arbitrar, lembrando que o futuro dependia de regras compartilhadas. Cada um desses momentos teve memória ativadora, conflito interno e uma escolha decisiva. Para entender o que mudou na biologia e na cultura, devemos olhar para outras linhagens humanas. Neandertais e denisovanos, presentes em regiões específicas, responderam ao aperto de formas distintas. Evidências genéticas mostram que trocas de genes ocorreram em interlúdios favoráveis. Ilhas isoladas e populações costeiras serviram como refúgios e como pontos de mistura genômica. Em algumas localidades, houve extinções locais de grupos que não conseguiram adaptar práticas alimentares. Em outras, alianças e trocas culturais aumentaram a resiliência. Esse mosaico de respostas gerou consequências evolutivas duradouras.
seleção por cooperação, pela habilidade de explorar recursos marinhos e pela capacidade cognitiva de planejamento a longo prazo. Depois da crise, outro tipo de revolução aconteceu, simbólica e tecnológica. Microlitos se tornam onipresentes, lâminas menores e mais precisas surgem. Pigmentos como o ocre se consolidam em rituais e símbolos. Linguagem complexa e práticas simbólicas aparecem em fósseis culturais, sugerindo que as pressões ambientais favoreceram comunicação eficiente e planejamento coletivo. Tratamentos térmicos de pedras, montagem de redes improvisadas e estocagem de recursos são inovações que se espalham. Rituais de recordação, representados por pinturas e arranjos de conchas, ajudam a manter coesão social. Voltando ao presente da narrativa, há um momento para pausar e ouvir você. Se essa parte já te deixou em choque, você não está sozinho. É difícil imaginar um mundo onde o verão simplesmente desaparece. Conte nos comentários, qual aspecto mais te impressionou? A escala geológica, a sobrevivência humana ou as hipóteses genéticas? Você pode responder começando com "O que mais me impressionou foi" ou "Eu fiquei surpreso com". Seus relatos ajudam a mapear o que chama atenção no público e nos orientam sobre quais evidências aprofundar no próximo vídeo. Agora que sabemos o que te chama mais atenção, vamos continuar a conectar camadas de gelo, ADN antigo e sítios arqueológicos, para traçar uma linha entre evento e resposta. A conclusão dessa história se desdobra em meses e em memórias. Um mês depois do primeiro degelo parcial, os sobreviventes registraram pequenas rotinas de reabastecimento. Amara e Aisha estabeleceram o armazenamento de conchas secas e lâminas afiadas, e certidões de perda passaram a ser trocadas em cânticos noturnos. O cheiro da fogueira tornou-se menos penetrante, substituído por uma mistura de peixe seco e sal. 3 meses depois, um novo calendário apareceu. Grupos costeiros sincronizaram idas a mar, microlitos eram produzidos em série e o ocre servia agora para marcar pertenças e alianças. Algumas crianças já nasciam sem memória do antes, mas com histórias encenadas como instrução de sobrevivência. 6 meses depois, pequenas trocas entre grupos distantes se tornaram rotineiras. Redes comerciais improvisadas transportavam conchas e pigmentos, e a cooperação passou de tática temporária a norma social. As lições se incorporaram ao tecido cultural: planejar, dividir, inovar. No longo prazo, essas mudanças convergiram para traços que se tornaram parte da nossa herança: capacidade de explorar múltiplos nichos, crenças compartilhadas que mantêm laços e ferramentas que divulgam conhecimento sem falar. Cientistas hoje, como o Dr. Helena Moreira e Dr. Miguel Santos, recordam que os dados são complexos e que hipóteses devem ser testadas. Instituições como universidades e laboratórios costeiros continuam a refinar datas e interpretações via radiocarbono, PCR e modelagem climática. Ainda existem lacunas e ceticismo legítimo, mas a narrativa que emerge une gelo, cinza, ossos e conchas em um retrato coerente. Um inverno pré-histórico que quase apagou muitos ramos humanos, mas que também selecionou caminhos de resiliência. Quando o mundo quase ficou sem luz, nossos ancestrais mantiveram uma chama que iluminou o futuro. Dados de gelo, ADN e sítios costeiros apontam para um gargalo que remoldou nossa trajetória, e cada pessoa viva carrega um fio dessa noite gelada. Se esta história sobre a fragilidade e a força humana mexeu com você, inscreva-se e faça parte desta comunidade que explora as origens da nossa humanidade. Deixe seu comentário e compartilhe qual aspecto você quer que a gente investigue mais: a escala do evento, as estratégias de sobrevivência ou as implicações genéticas. Até o próximo capítulo da nossa história. Lembre-se, a cooperação foi provavelmente a chama que mais vale preservar.